Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Eu estava falando dos frutos e dos dons. Então, nesse vídeo, nós vamos dar um pouco de ênfase nos frutos. Então, já vamos aqui para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Enquanto a gente abre a Bíblia aqui, já dê um joinha, quem não deu um joinha, se inscreva quem não é inscrito. Ative os sinos para receber os próximos vídeos e compartilhe com um amigo, com a família, falando também para que essas pessoas venham se inscrever. Mas vamos lá. Gálatas capítulo 5, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito. Então, eu vou estar explicando dentro do versículo aqui, olha. Mas o fruto do Espírito. Você vê que não é o fruto da pessoa, é o fruto do Espírito que é gerado, que é produzido da pessoa, do cristão. E quais seriam esses frutos do Espírito no cristão? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E outros frutos. Eu não vou trazer mais nenhuma referência bíblica, porque essa a gente já tem como base para falar dos frutos. E é óbvio de que esses frutos caracterizam o caráter de Deus na pessoa, o Espírito de Deus na pessoa. Aí eu faço essa pergunta: tem como uma pessoa ela ser cheia do Espírito Santo, ela receber os dons, ser batizada com o Espírito Santo, se ela não está produzindo frutos de arrependimento, frutos do Espírito de Deus, se ela não produz? Aí dá para a gente dar uma passadinha aqui em João capítulo 15, João 15, versículo 1 em diante, quando ele diz assim, ó, eu sou a videira, Jesus falando, o meu pai é o agricultor, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o ramo, que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Então, quem é esse ramo? Esse galho? É a gente. Jesus é a videira, nós somos os galhos e o Pai é agricultor. E é assim que tem que ser. Nós vamos produzir esses frutos. Olha o versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, quer dizer, frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E é aí aonde vai caracterizar que a pessoa está cheia do Espírito de Deus, que a pessoa foi batizada com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, os frutos. Então a gente começa entender de que esse ensinamento de que toda pessoa que é batizada no Espírito Santo fala em línguas, tem que falar em línguas, deve falar em línguas, a referência de quem foi batizado com o Espírito Santo é quando ela fala em línguas, então esse ensinamento ele cai por terra. Eu entendo de que você que está aí do outro lado me ouvindo, você já deve estar pensando assim, o pastor Genival, ele tem um pensamento pentecostal. Se você é um estudioso, um estudante, uma pessoa que está mais aprofundada, que já sabe discernir aqueles que pensam como os tradicionais, a igreja tradicional reformada ou a igreja tradicional clássica,
né, pentecostal clássico ou neopentecostal, e você vai ter um pouco de dificuldade de me entender, de me interpretar, sendo eu um pentecostal clássico ou um pentecostal contemporâneo ou um pentecostal neopentecostal, porque eu não tomo partido. Eu vou pelas escrituras sagradas, a minha fé, ela parte a partir de Cristo, o que Cristo ele disse para os apóstolos: não saiam de Jerusalém, porque vai se cumprir a promessa, a profecia do profeta Joel, o Espírito Santo vai descer e vai começar um novo povo, vai começar a igreja, e eu faço parte dessa igreja. Mas eu tenho que respeitar a interpretação, seja os reformados, seja qualquer linha de pensamento, qualquer linha de interpretação, qualquer escola teológica, eu tenho que respeitar. Eu penso que isso não interfere na nossa salvação desde o momento que se mantenha o equilíbrio e deixar o Espírito Santo usar, dirigir. Seja você de qualquer linha de pensamento, qualquer escola. Por quê? Uns dizem que à medida que recebe, à medida que é batizado nas águas, já recebe o Espírito Santo. Outro já divide em duas partes. Primeiro o batismo nas águas, depois vem o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos falar mais sobre isso mais na frente, nos próximos vídeos. Porém, como nós estamos falando dos frutos, mostrando de que o Espírito Santo não tem como, é impossível. Desde o momento em que o Espírito Santo ele está dentro da pessoa, desde o momento que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, não tem como. Os frutos vão mostrar que realmente ela está cheia do Espírito. A gente vê já no livro de Atos dos Apóstolos, voltando lá à festa de Pentecostes, que primeiro todos foram cheios do Espírito. Depois passaram a falar em outras línguas ou em outros idiomas, e trazendo num contexto geral, é esse o processo. Nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, e à medida que aceitamos e recebemos o Espírito de Deus, tem que ter frutos. Os frutos, eles têm que aparecer. Caso contrário, o Senhor Jesus está deixando claro que o Pai corta. Não tem fruto? É uma videira que tem galhos, mas o galho não está produzindo fruto. Então, o Pai corta. E o interessante é que mostra claro que quando o Pai corta, vamos aqui em João novamente, João capítulo 15, no versículo 6, que é a continuidade: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí vem o versículo 6 que diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, que secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimará. E o queimam. A gente vê aqui mais um versículo, uma referência que está apontando lá para o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, amigos, eu não sei como que você está me recebendo, no seu ponto de vista, na sua interpretação, mas como a maioria, a grande maioria, é de uma linhagem ou pentecostal clássico, de igrejas pentecostal clássica ou de igrejas neopentecostais, como a maioria, então eu creio que vem essa pergunta da sua parte: como então, pastor, eu posso fazer, eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? Então, é aquilo que João Batista, ele já disse, né? Como nós já falamos: eis que eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Quer dizer, o processo é esse.
é o batismo nas águas. Você, para chegar ao ponto de se batizar nas águas, você já passou pelo processo do arrependimento. É porque você se arrepende dos seus pecados, é porque você se arrepende da velha natureza, da velha prática, da velha criatura, e você tem compromisso com Jesus através do batismo. Então, foi batizado nas águas pelo seu pastor, agora é o próprio Jesus que vai lhe batizar com o Espírito Santo. Como que ele vai batizar você? À medida em que você está produzindo os frutos, em outras palavras, você está se convertendo dos seus maus caminhos, e você tem buscado, tem que existir um desejo ardente, tem que querer, tem que ter uma força de vontade, certo? E passar a buscar. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, certo? E você diz: mas por quanto tempo eu devo buscar? Ora, eu acredito que você tem que buscar até encontrar, até porque ele mesmo diz, Jesus dizendo, que quem pede recebe, quem procura acha, e é essa perseverança que tem que existir com sinceridade, de todo o coração, e você vai encontrar, você vai receber o batismo com o Espírito Santo. De repente, você nem vai falar em línguas, porque você é um daqueles que foi batizado com o Espírito Santo, mas não fala em línguas. Ou pode acontecer de você ser um daqueles que fala em línguas, mesmo que seja falando em línguas, em oração, em língua desconhecida, louvando a Deus, que está edificando a si próprio, a você próprio, certo? Ou de repente você vai estar numa situação de que você, uma vez batizado com o Espírito Santo, o dom de língua vai ser um idioma que você vai falar, como a Bíblia diz, caso haja intérprete para interpretar o que você fala, ou então você ore a Deus para que venha ser interpretado aquilo que está falando para você mesmo. Mas é aí aonde, se você está num país estranho, em outro lugar, então para você interpretar a sua língua, você teria que aprender o idioma lá daquele país, daquele povo, para poder traduzir para eles, interpretar. Quer dizer, nós temos que entender que a obra é do Espírito Santo. Ele não é Deus de confusão e Ele sabe o que faz. A única coisa que a gente tem que fazer é se colocar à disposição dEle e dizer, como falou Abraão, Moisés, como falou Maria, mãe de Jesus, e todos que falaram: eis-me aqui, seja feita, Senhor, na minha vida, a sua vontade. Tá bom? Muito bem, nós vamos realizar a oração. E no próximo vídeo a gente volta comentando e falando sobre os dons do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo. Tá bom? Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, ainda estamos estudando sobre os dons espirituais. Falamos nesse vídeo sobre os frutos do Espírito Santo em nós, gerado por nós. Senhor, ajuda-nos para que nós possamos estar sempre cheio do Teu Espírito e sempre podermos produzir frutos, meu Deus, frutos de arrependimento, frutos de uma nova criatura, Senhor, o fruto do amor de Deus em nós, perdoando e amando o nosso próximo como a nós mesmos, o fruto da paz, de apesar de tanta luta e dificuldade, o mundo difícil que nós estamos vivendo, mas a gente ter paz, a alegria, o fruto da alegria da salvação, meu Pai, o fruto da benignidade, de produzir o bem, de maquinar o bem, meu Deus, da bondade, de praticarmos a bondade, sendo bom, ajudando o nosso próximo, o fruto da fidelidade, o fruto do domínio próprio, controlando nossos pensamentos, sentimentos, emoções, nosso olhar, nosso escutar, controlando nosso
temperamento, nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e te pedimos, Pai, a sua bênção sobre a nossa vida. Enche-nos do teu Espírito, meu Deus. Escreva aí nos comentários, amigos, meu Deus, eu quero ser cheia do teu Espírito. Eu quero produzir frutos do Espírito de Deus na minha vida. Em o nome de Jesus, eu apresento cada nome, cada pessoa, aonde chega esse link, aonde chega a minha voz, essa oração, que venha chegar a tua bênção na vida de cada um, em o nome de Jesus, e todos digam amém, graças a Deus. Amigos, você gostou? Você está gostando? Então compartilhe com alguém, fale para as pessoas entrarem no canal, se inscreverem, tá bom? E sempre quando você receber a notificação, você clica lá no sino, vai abrir o canal Tempo de Oração, e ali você já dá um joinha mostrando que você está gostando, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.